Olá, boa tarde. Meu nome é Fernanda Ramos, sou diretora de Pessoas, Cultura e ESG e eu fui convidada a fazer um bate-papo aqui super especial com duas mulheres incríveis para celebrar aí o Dia da Mulher neste mês de março, que é super importante para a gente. Então, a gente está aqui para falar sobre os desafios da liderança, mulheres empreendedoras executivas. Vou começar pedindo para que vocês se apresentem e aí depois a gente segue com este bate-papo. Cris, conta um pouquinho de você. Eu sou a Cristina, eu sou empreendedora, eu sou dona de Doçuras da Cris, apaixonada por fazer doces e bolos. Estou há 10 anos nessa área fazendo bolos de chantilly, doces personalizados. E hoje o meu intuito é levar doçuras para as pessoas durante o dia, durante uma festa, um momento prazeroso. Legal. Prazer, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Monize, se apresente, por favor. Legal. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês, né, dividindo esse painel com mulheres tão especiais. Eu sou a Monize, sou diretora executiva de pagamentos e conta digital dentro da LWSA, responsável por isso na Vindi, uma das empresas do grupo. Muito bom. Vamos começar com uma pergunta super complexa, profunda, mas que eu acho que é o início. Para começar, eu acho que é uma boa pergunta. O que significa, meninas, ser mulher líder nos dias de hoje? Olha, é bem difícil. É bem difícil. A verdade é que a gente está conseguindo crescer, né, dentro desse lugar de empreender, de ser líder, né, o que é muito difícil hoje em dia. Às vezes as pessoas te olham, nossa, mas você é mulher? Você que lidera essa empresa, você que faz isso daqui. Então é um ponto difícil, mas é muito bom porque a gente consegue mostrar para outras pessoas, outras mulheres que querem entrar nesse ramo, que é possível também estar num lugar, né? Olha aqui a oportunidade que eu estou tendo hoje, né? De poder participar dessa conversa, desse bate-papo, que muitas pessoas nem sonham, né? Muito legal, muito bom, Cris. Legal, E Cris. você, Monize? Eu acho que liderança feminina é resiliência em geral, assim. Sempre quando, né, você se coloca nesse espaço, se desafia para isso, você encontra situações onde você tem desafios, onde as pessoas não acreditam em você, onde até mesmo você duvida de si mesma. Então é um espaço que exige muita resiliência e muita autoconfiança para seguir em frente. Dica de ouro. Dica de ouro. Muito bom. E quais foram os maiores desafios que enfrentaram no início da jornada? Como a gente tem um público aí bem diverso, meninas que estão começando, mulheres que já estão aí à frente na liderança há muito tempo, qual que é uma dica ainda indo na linha de dica de ouro? Os principais desafios enfrentados no início dessa jornada empreendedora ou de liderança? Olha, eu acho que no começo é muito natural, como eu comentei na pergunta anterior, é muito natural você sentir muitas dúvidas, né? Você sentir que, de repente, você não é a pessoa ideal para estar lá. Isso por quê? Porque não é um espaço comum para a mulher. Então, em geral, você se depara, ou na liderança, ou no empreendedorismo, com espaços majoritariamente masculinos, com um outro tipo de raciocínio, uma outra forma de pensar, natural dos gêneros. Natural, tem nada. É só quando a gente fala de liderança feminina, a gente também coloca isso num lugar de diversidade, né? Para pessoas que pensam de forma diferente. Então, geralmente, ali no começo, você se depara com essa situação, né? De você majoritariamente estar num ambiente mais masculino, majoritariamente chegar em lugares onde esperavam que fosse um homem chegando e não uma mulher. Então, acho que o maior desafio ali no começo é saber o equilíbrio entre a autoconfiança, saber se posicionar e não passar do tom de você, às vezes, sentir a necessidade de se moldar e se masculinizar. Porque a autenticidade é muito importante nesse processo, né? A gente está aqui, se eu falei que liderança feminina também tem um pouco a ver com diversidade, se espera que você traga a sua feminilidade, a sua gentileza e a sua sensibilidade, com todos os outros aspectos técnicos importantes, mas isso para o espaço de liderança.
Então, se você se coloca nesse primeiro momento e acha que você tem que se moldar, se masculinizando ou criando algumas características que não são próprias suas, eu acho que é um caminho errado. E o caminho correto, acho que ali no começo, é resiliência, que eu já tinha falado, autoconfiança e saber se colocar. Bom, muito bom. Cris. Nós mulheres, a gente olha assim uma para outra, olha na frente do espelho, sabe onde está e sempre pensa, será que eu sou merecedora de estar Isso é nesse verdade. lugar? Pode passar 10, 20 anos ali dentro daquela profissão, a gente sempre vai ter esse pensamento, né? É muito difícil. Eu tô dentro da área da confeitaria, né? Faço bolos decorados e eu enfrento muito assim, nossa, mas com a sua idade, você faz bolo? Nossa, mas os seus bolos assim, seu bolo caseiro sai desse jeito mesmo? Você tem certeza? E a gente tem que provar todos os dias que sim, o meu bolo sai perfeito, sim, o meu bolo caseiro tem esse gosto de infância, de vó, né? Então, a gente tem que todos os dias se provar, né? Mostrar que nós somos capazes dentro do empreendedorismo, dentro da liderança, né? Igual ela falou, às vezes a gente chega num lugar, a pessoa espera um homem. Aí as pessoas te olham, nossa, mas tá falando com você, mas você sente aquele olhar torto. E aí você tem que estar ali, o salto no pé e falar assim, sou eu estou aqui, vim fazer isso, vim fazer aquilo. É sempre muito... Desafiador. Isso, desafiador. Desgastante, muitas vezes. Exaustivo. Exaustivo é a palavra exata para tudo, né? Mas eu fico feliz que vocês estão aqui para dar essas dicas, né? Eu acho que assim, talvez não tivessem lá naquele momento onde vocês estavam começando, pessoas assim tão poderosas como a gente hoje, que abriu esse caminho, que está evitando que pessoas que estão começando passem pelo que a gente passou. Que acho que são dicas de ouro. Talvez você tenha que passar para depois aprender e tal. Aqui a gente troca, né? Eu acredito muito nessa rede, nessa força, não só de abrir caminhos, mas também de orientar as pessoas que estão começando. Seja você, né? Autenticidade, coragem, eu incluiria aí neste grande pacote, né? Que a gente tem que carregar todos os dias. E como equilibrar, né? O crescimento profissional, a liderança, a vida pessoal, e aí a gente não se sentir sobrecarregado. Eu acho que tem essa questão do peso também, né? No momento em que você atinge uma esfera da sua vida, que seja profissional, e alcance aí, né, esse nível onde a gente já está hoje, dá para equilibrar os outros pratinhos, porque mulher tem aí todo esse desafio, né? Tem que estar olhando para todas as esferas da sua vida. Como é que vocês fazem isso hoje? Quer começar, Cris? Vamos lá, Cris. Eu acho que assim, a gente precisa ter a cabeça no lugar. Por mais que seja difícil, a gente vai ter nossos altos e baixos, a montanha-russa da vida, né? Eu sou mãe solo, então assim, eu tenho que lidar com a minha vida de deixar na creche, buscar na creche, se não vai buscar, quem vai buscar, se não vai deixar, quem vai deixar, precisa trabalhar, quem vai cuidar. Dentro da minha área eu consigo, assim, se eu for fazer um bolo em casa, eu consigo cuidar dela em casa e fazer meu bolo. Mas eu tenho que estar ali equilibrando tudo para não atrapalhar ela, não me atrapalhar, não me sobrecarregar, não fazer a minha vida virar um caos. Então eu tento sempre equilibrar o meu dia ali dentro do que eu vou conseguir fazer hoje, como eu vou fazer hoje, o que eu vou cuidar de mim, porque é importante você se olhar no espelho e falar, não, hoje eu vou fazer 1% por mim, né? Porque a gente esquece disso. Esquece. Sim. E sem culpa, né? Eu acho que se a gente puder colocar leveza aí no nosso dia a dia, as coisas acabam ficando um pouco mais fáceis. Sim. É interessante, porque não se sobrecarregar, você falou em uma frase, e sem culpa. Acho que, em resumo, não vai dar para fazer tudo. Né? Não dá para fazer tudo, e não dá para fazer tudo com perfeição, como nós, na maioria das vezes, nós mulheres, né? A gente quer fazer tudo perfeito, né? E não dá para fazer tudo com perfeição. Então, acho que o equilíbrio, ele é, na verdade, a arte de priorizar, né? Criar prioridades, né? Então, não vai dar para fazer tudo, você vai escolher quais são as coisas que vão sair assim ou assado, né? E aí, dentro dessa priorização, tem a prioridade da carreira, tem a prioridade da família, da sua casa, tem a prioridade de você mesma, acho que você falou, né, do autocuidado, né? Porque no final tudo isso é um equilíbrio entre você individual e você na comunidade, né? Na comunidade
que você escolheu empreendendo, ou numa profissão, ou, né, na sua família. Então é entender que não dá para fazer tudo e tá tudo bem, né? Tá tudo bem não fazer tudo. Fazer as escolhas corretas no dia a dia. Assim, eu já me deparei em várias situações onde bati um carro. Ai, que pena, né? Bati o carro. Pois não tem espaço na minha agenda para resolver isso agora. Vou resolver no mês que vem. E vai ficar batido por um mês. Tá tudo bem. Então, fazer essas escolhas é importante até para nossa sanidade mental, né? E passar por tudo isso exatamente, sem se culpar. Tá tudo bem, o carro tá batido. São escolhas, são prioridades. É olhar para si mesmo e falar, não, calma, que agora eu preciso focar em outra coisa. Depois eu venho aqui. Depois eu venho aqui. E se precisar chorar também, chora, não tem problema. No outro dia a gente levanta. Não é menos ou mais por chorar, é verdade. Isso, no outro dia a gente levanta e fala, tá tudo certo, novo dia. Vamos viver tudo isso. Boa. Até um recorte de RH que eu acho que é importante e é curioso, as mulheres hoje se candidatam a uma vaga, meninas, sendo que se enxergando em atender 95% a 98% de todos aqueles requisitos. Olha o tamanho da nossa exigência com a gente mesmo, né? Às vezes falta até generosidade com a gente, carinho e olhar com a gente. Então, quando a gente fala de um recorte aí de mulheres que se candidatam aí a uma vaga, o nosso nível de exigência é altíssimo. Com nós mesmas. Com nós mesmas, exatamente. Se eu não atender todos aqueles requisitos, eu não sou apta para aquela posição. E a gente né? E aí a gente tem que ir, e aí a gente tem que encarar. Então, é um pouco disso também, o quanto a gente se cobra, né? Como mulher, como, enfim, todos esses papéis. Dentro de uma outra questão que eu acho que é importante, qual o papel do networking, da rede, eu acho que a gente falou um pouquinho, no crescimento profissional da mulher? Quanto você foi apoiada por outras mulheres e te incentivaram? O quanto essa troca é saudável e poderosa para nos fortalecer e nos colocar também numa posição mais de confiança, mais de segurança? Como é que vocês veem isso, meninas? Olha, eu venho de família, assim, de 2 homens dentro de casa e uma mulher que era minha mãe. Os 2 eram irmãos. Então, assim, a gente já vem de um mundo machista, vamos se dizer, né? Eles são bem compreensíveis, são empreendedores também, mas a minha maior inspiração é a minha mãe, que foi empreendedora. Eu a perdi já tem alguns anos, mas é a minha maior inspiração de vida, que sempre falou assim, se quer alguma coisa, vai atrás, você é capaz. Ela nunca diminuiu nenhum dos filhos dela, ela nunca falou assim, olha, você não pode fazer isso. Você quer, você vai, eu tô te apoiando. Então, tudo que eu vou fazer na minha vida, eu penso nela. E é muito importante ter outras pessoas da nossa vida, seja amigo, seja primo, seja família, seja o que for, para poder apoiar a gente, para poder falar assim, olha, vai fazer um bolo? Tô aqui. Vai fazer um doce? Eu compro de você. Eu vou vender para você em tal lugar. Ou se não for vender o seu doce, mas te apoiar. Falar assim, eu entendo o que você está passando, vamos fazer uma troca, conversar, você ter alguém para poder dividir as suas dores, porque não é fácil sobreviver nesse mundo. A gente se olha e fala, não, chega, eu vou trabalhar para alguém, eu vou ficar aqui, eu não quero mais liderar nada, eu não quero empreender mais nada, chega. E quando você tem um apoio, a pessoa olha para você e fala, não, calma, respira. É só um momento, vai dar tudo certo e você vai conseguir enfrentar isso como todas as outras coisas que você passou da sua vida. Muito bom. Imagino que você faça isso por outras empreendedoras Sim. E outras mulheres também, né? Sim, é muito importante a gente se colocar no lugar da outra pessoa, porque hoje eu tenho 10 anos de carreira, mas eu conheço pessoas que estão começando agora e que olham para mim e falam assim, como que você conseguiu chegar aí? E aí eu falo, gente, é uma montanha-russa. Mas você vai conseguir, é só não desistir. Teve momentos que eu quase desisti, mas continuei e tô aqui hoje. E ser inspiração para alguém também nos fortalece, né? Eu acho que valida o nosso legado, né? É algo que é muito forte também para nos dar a certeza de que a gente está no lugar certo, está trilhando um caminho correto, né? Monice, vamos lá. Então, eu estava ouvindo, estava pensando, né? Que eu já ouvi algumas vezes que a vida do empreendedor, em geral, é uma vida em geral, muito solitária. E alguns até cometem o erro de cobrir essa solidão, né, de estar
ali sozinho, às vezes, na tomada de decisão, por mais que às vezes seja na liderança de uma empresa que tem funcionários, né? No seu caso, você, né, você é a sua empresa, Isso. né? Mas mesmo às vezes quando você tem funcionários, a posição de liderança do empreendedor em geral é bem solitária, e alguns até cometem o erro de arrumar sócios para tentar cobrir essa solidão. E eu fiquei imaginando, me colocando na sua posição, assim, né? Ser em geral um empreendedor é uma posição solitária, quiçá uma mulher, né? Que você não consegue ver em outros lugares, né? Pessoas, mulheres nessa posição, é um pouco mais difícil de encontrar. Sim. Então, eu imagino que deve ser, né, um desafio ainda maior, e encontrar outras deve ser até um acalento para o coração, né? Nossa, que bom que você... É um alívio, ai, que bom, e poder dividir, né? E aí, enquanto ela falava, eu também lembrei, assim, que ser mulher na liderança também é solitário, né? Porque por mais que você esteja numa empresa, né? Você esteja ali dividindo com várias pessoas, tem reunião, tem equipe e tal, mas por muitas vezes você se vê, né, numa sala de reunião, assim, de alta liderança, sendo a única mulher da sala. E é também solitária essa posição, né? Sim. Por isso que é muito importante a gente se ajudar. E aí não é se ajudar por ajudar, mas é se apoiar, sabe? Na medida do possível, você tentar mentorar alguém, suportar alguém, orientar alguém, sabe? Então, acho que isso é muito importante para as mulheres. A gente tem o benefício ou a sorte de trabalhar juntas, né? E muito a gente já fez uma pela outra, né? Realmente é um prazer e é incrível quando a gente tem esse apoio aqui dentro, né? E aí, para fechar, meninas, eu acho que a gente deu algumas dicas valiosas, dicas de ouro, mas quais conselhos vocês dariam para mulheres que querem empreender ou assumir cargos de liderança? Quer começar? Posso começar? Olha, como mulheres que querem assumir cargos de liderança, acho que a gente acabou já tocando um pouco disso aqui, né? Vai enfrentar situações diversas e sempre encarar de frente com muita resiliência, né? Entender que a vida não é fácil mesmo, ninguém está relativizando, mas precisa ser resiliente, né? Se essa for a sua escolha, se a sua escolha for essa, você tem que ser resiliente. Vai engolir sapo, vai ter situações onde você não vai se agradar, mas nada como um dia após o outro. Se precisar chorar, pode chorar. No dia seguinte, acorda plena e bola para frente. É importante não perder a autenticidade. Eu também falei um pouco disso aqui. Às vezes você acaba tomando a forma do lugar, mas existem coisas que na liderança só mulheres sabem fazer e fazer bem, né? Então, equilibrar bem o emocional com o racional, sabe? Isso é uma coisa muito da mulher, né? Isso tem um valor enorme na liderança, principalmente quando você lidera equipes grandes, né? Então, encarar essa jornada como uma jornada longa, dura, mas que com firmeza e resiliência a gente chega lá. Encontrar o seu eu, né, neste espaço, né? Aquele equilíbrio que você precisa encontrar sem se moldar plenamente, mas encontrar a sua autenticidade, se manter nela, acho que realmente é muito importante, e apoiar umas às outras. Foi-se o tempo onde mulheres competiam entre si. Gente, isso não existe mais. Ainda bem, né? Ainda bem. A gente se apoia, uma suporta a outra, porque sabe, ao olhar no olhar de uma da outra, sabe os desafios que cada uma enfrenta. É muito do que você falou, né? Não se perder dentro de tudo isso, porque a gente vai passar por desafios. Eu tenho 10 anos, acredito que você tenha mais e já passou por muitas coisas. Então a gente vai ter empecilhos durante toda a trajetória. E é isso, é ser racional. Parar e pensar, o que eu posso fazer? O que eu posso mudar a partir daqui? É pensar em, eu tenho um suporte?
não ter um suporte, mas eu posso fazer um curso dentro da minha área? Porque ali você vai fazer um network, você vai conhecer novas pessoas e você vai conseguir ter um suporte, você vai encontrar alguém que está ali buscando o mesmo que você para poder te ajudar. Então, saber olhar e falar para onde eu vou, como eu vou, respirar por um tempo, se for preciso, respirar por uns minutos, olhar para si mesmo e falar assim, o que eu faria? Não agir na emoção. E vai ter desafios, vai ter olhares tortos, vão ter homens te julgando, sim. Vai ter gente falando assim, por que uma mulher e não um homem? Mas é o nosso lugar. É o nosso lugar. Nós estamos lutando para poder ocupar ele. Então, deixa as pessoas falar. Deixa lá, entrou aqui, sai aqui. Pronto. Vai doer um pouquinho? Vai doer. A gente não é de ferro, a gente tem sentimentos, né? Então, é parar e analisar tudo isso, respirar, contar até 10, falar assim, eu escolhi esse caminho, eu escolhi estar aqui, eu escolhi ser empreendedora, eu escolhi ser líder. Então, nós mulheres precisamos ir mais longe, precisamos chegar mais longe, apoiar uma outra e fazer esse caminho brilhante. Muito bom. Adicional a isso, eu acho que eu colocaria também algo assim, tenha claro, né? Eu acho que é em resumo de tudo que vocês falaram, quais são os teus valores, qual é a tua verdade e quais são os pontos que são inegociáveis para você. Porque daí eu acho que você delimita e estabelece um limite que é importante, pensando na tua saúde, na tua sanidade, no teu bem-estar e aonde você quer chegar. Meninas, eu adorei, ficaria muito mais tempo com vocês, acho que essas trocas são muito ricas, são incríveis e com certeza vão apoiar aí muitas de outras mulheres que estão passando por isso, que já chegaram aí, né, onde estavam buscando ou que estão começando a carreira, então foi muito legal, muito obrigada e foi um enorme prazer a gente conversar. Muito obrigada. Obrigada. É um prazer.